Olá DevOps, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Arthur Scheiner e nesse vídeo falarei sobre os 7 mitos do DevOps. Vamos lá! Você sabia que existem muitos profissionais que acreditam que a adoção do DevOps não funciona? Pois é, se você acha que DevOps mais atrapalha do que ajuda, diz aí o porquê. Deixe aqui embaixo o seu comentário. Então, mas quais foram os tais mitos comuns do DevOps que os experientes autores Gene Kim, Jez Rumble, Patrick DeBois e John Willis encontraram durante a jornada de mais de 5 anos e 2.000 horas de trabalho escrevendo o livro The DevOps Handbook, que no Brasil foi chamado de Manual do DevOps? Vem comigo que a gente vai descobrir junto. Mito número 1. DevOps só serve para startups. Você acredita mesmo nisso? Você acredita que DevOps serve apenas para startups? Bom, embora as práticas de DevOps tenham sido exploradas por empresas unicórnios na internet, como Google, Amazon, Netflix, em algum momento da sua história essas empresas correram o risco gigantesco de saírem do mercado, quebrarem efetivamente. Por quê? Porque estavam associadas àqueles modelos tradicionais, aqueles modelos que levavam décadas para fazer um novo release de um software. Aí isso acabava fazendo com que as releases fossem perigosas, propensas a falhas catastróficas. Essas empresas também tinham incapacidade de lançar recursos com rapidez suficiente para derrotar a concorrência. Tá aí, em algum momento eles tiveram que se preocupar com esse assunto. E aí decidiram adotar o DevOps como forma de agilizar a release dos seus softwares, dos seus aplicativos e ficar a par com a concorrência. Então, mito número 1 quebrado. Empresas grandes podem sim utilizar DevOps. DevOps serve para qualquer tipo de empresa. Mito número 2. DevOps só serve para software open source. Embora muitas histórias de sucesso com DevOps ocorram em organizações que usam software livre, como a Pilha Lamp, que é Linux, Apache, MySQL e PHP, atingir resultados com DevOps independe da tecnologia utilizada, da linguagem utilizada ou daquilo que você está criando. Na verdade, há casos de sucesso com aplicativos escritos em diversas linguagens, Microsoft.NET, COBOL, código assembly de mainframe, assim como SAP e sistemas, por exemplo, embarcados. Olha só, até a HP utiliza DevOps para poder fazer novas releases do firmware das HPs LaserJet. Pois é, eu costumo dizer que aonde há código cabe DevOps. É isso aí, mito número 2, desbancado. Mito número 3, DevOps substitui ágil. Os princípios e práticas de DevOps são compatíveis com a técnica ágil, e muitos observam que DevOps na verdade é uma continuação lógica e natural dessa jornada ágil, que começou em 2001. Ágil frequentemente serve como facilitador eficiente para DevOps, graças ao seu enfoque nas pequenas equipes que entregam continuamente código de alta qualidade para clientes. DevOps, então, é tão ágil no desenvolvimento quanto nas operações de TI. É nesse ponto que quebramos definitivamente esse mito. Não, DevOps não substitui ágil, ele é simplesmente ágil por natureza. Mito número 4, DevOps é incompatível com ITIL. Será mesmo? Bom, de acordo com os autores do Manual do DevOps, muitos veem DevOps como um retrocesso ao ITIL ou ITSM, IT Service Management, ou em português, Gerenciamento de Serviços de TI, que foi originalmente publicado em 1989. O ITIL influenciou amplamente várias gerações de profissionais de operações, e é uma biblioteca em constante evolução e práticas destinadas a codificar os processos e atividades que apoiam as operações de TI, abrangendo estratégia de serviço, projetos e suporte. As práticas de DevOps podem se tornar compatíveis com o processo ITIL. Contudo, para suportar os tempos de execução mais curtos e as frequências de implementação mais altas associadas ao DevOps, muitas áreas do processo ITIL são totalmente automatizadas, resolvendo muitos problemas ligados aos processos de gerenciamento, microgerenciamento de configurações e releases. Por exemplo, manter atualizado o banco de dados de gerenciamento de configuração e as bibliotecas de softwares definitivas. E como o DevOps exige a detecção e recuperação rápidas quando ocorrem incidentes de serviço, as disciplinas de ITIL, sim, de projetos de serviço, incidente e gestão de problemas permanecem super relevantes. Então, assim, mito número 4 quebrado.
DevOps é sim compatível com ITIL. Mito número 5. DevOps significa eliminar operações de TI, ou NoOps. Não faz sentido, né, gente? Muita gente interpreta DevOps erroneamente, achando que ele vai eliminar completamente a função de operações de TI. Contudo, isso raramente acontece. Embora a natureza do trabalho de operações de TI possa mudar, ela continua sendo importantíssima, como sempre, dentro do ciclo de vida de softwares e das corporações. No ciclo de vida de softwares, operações de TI colaboram bem antes com o desenvolvimento, que continua a trabalhar com as operações de TI muito tempo depois que o código já está em produção. Em vez de operações de TI fazerem o trabalho manual proveniente de ordens de serviço, aquelas coisas chatas, chega uma ordem, processo, vou lá, executo uma série de comandos, o DevOps permite que os desenvolvedores sejam mais produtivos, utilizando APIs, plataformas self-service, que criam ambientes, testam e implementam código, monitoram e mostram telemetria de produção e assim por diante. Fazendo isso, as operações de TI se parecem mais com desenvolvimento, porque na verdade você acaba tornando a infraestrutura como código. Isso permite desenvolver mais rápido, implementar e executar com mais segurança e rapidez seus serviços de TI e colocá-los em produção para suportar aplicações. Mito número 5, desbancado. DevOps não significa eliminar operações de TI. Mito número 6. DevOps é apenas infraestrutura como código ou automação? Bom, se fosse tão simples assim, seria simples, né? Mas, embora muitos padrões de DevOps exijam automação, até mesmo para poder agilizar os processos, DevOps exige também normas culturais, mudanças de mindset, uma arquitetura que permite atingir os objetivos compartilhados por todo o fluxo de valor de TI. Isso vai muito além da automação. Conforme Christopher Little, um executivo de tecnologia e um dos primeiros cronistas de DevOps, escreveu: DevOps não se trata de automação, assim como astronomia não se trata de telescópio. Pois é, gente, DevOps não é só infraestrutura como código. É mudança, é comportamento, são pessoas, é cultura. Então, mito número 6 desbancado, DevOps não é apenas infraestrutura como código. E chegamos ao mito número 7, nosso último mito, a cereja do bolo. DevOps é incompatível com segurança da informação e conformidade. Não concordo com isso. Bom, a ausência de controles tradicionais, por exemplo, separação de tarefas, processos de aprovação de mudança, revisões de seguranças manuais ao final do projeto, pode apavorar os especialistas em segurança da informação e conformidade das corporações. Mas, gente, isso não significa que as organizações que adotam DevOps não possuem controles eficientes. Em vez das atividades de segurança e conformidade serem executadas só no final do projeto, os controles são integrados a cada estágio, a cada etapa do ciclo de desenvolvimento de software. O resultado é software de melhor qualidade, com mais segurança e atentos às conformidades corporativas. Tem um ponto aqui importante. Imagina se durante o ciclo de desenvolvimento de um novo serviço, IP, por exemplo, você conseguir testar, né, se esse serviço ele é suscetível a ataques DDoS no tempo de desenvolvimento e não quando a aplicação ou aquele serviço é colocado em produção. Então, gente, DevOps e segurança fazem sim sentido. E daí nasce o termo DevSecOps, né? É quando a gente traz a segurança mais para a esquerda, mais para próximo do desenvolvimento. Esse termo nasceu exatamente para aproximar esses times. Desenvolvimento, trazer segurança para próximo do desenvolvimento e operações. Todo mundo caminhando junto com um único objetivo, que é foco no cliente e nos negócios. Pois é, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Ative também as notificações para que você possa ficar por dentro quando nós publicarmos novos conteúdos. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!